Já pra dentro de casa, menino! Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Edson. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Boa noite a todos. A Rádio e a TV Cultura estão aqui, na Sala São Paulo, para contar a história de um garoto que, como todos os meninos da sua idade, adorava futebol e queria até jogar no Palmeiras. Mas, além da bola, ele também tinha uma outra paixão: a música. Agora, esse menino completa 80 anos e mantém intactos os sonhos e as paixões da sua juventude. Para nós, da Rádio e TV Cultura, é uma alegria homenagear o maestro Júlio Medalha, que ainda mais hoje, que por coincidência, também é o aniversário do presidente da Fundação Padre Anchieta, Marcos Mendonça, que está presente e para quem eu peço uma salva de palmas. Bem, mas voltando a Júlio Medalha e a sua história, ela começou muito antes da bola rolar nos campinhos da Lapa. A família Medalha descende de modestos imigrantes italianos vindos da Calábria e de Nápoles. Júlio nasceu na Rua Apa, na Barra Funda, e cresceu na Lapa, bairro que tradicionalmente abrigava trabalhadores da ferrovia. Seu avô paterno, Luiz de Medalha, trabalhou toda a vida como maquinista na São Paulo Highway e teve 14 filhos. O pai vendia peças de automóveis. E a mãe, Miquelina, costureira da alta sociedade, gostava de ouvir rádio.
Foi com o rádio que o menino Júlio começou a se aproximar da música. Logo, ele quis aprender um instrumento. E como a empregada da casa tinha um pequeno violino, o garoto passou a tocar nele. Uma prima da mãe, que fez parte da orquestra do Cine Avenida, lhe ensinou os primeiros acordes. E foi assim que Júlio conseguiu entrar no Palmeiras, mas não no time de futebol, e sim na orquestra de amadores do clube. Como o menino demonstrava aptidão para a música, ele continuou seus estudos no Conservatório Conselheiro Lafayette, e foi lá que fez as suas primeiras apresentações públicas. Eu quero chamar aqui, para participar dessa homenagem, Clarice Abujanra. Boa noite. Obrigada. É um prazer imenso fazer parte dessa homenagem ao maestro Júlio Medalha. Uma noite feliz, especialíssima, uma plateia maravilhosa, amigos queridos, eu sei que alguns vieram de longe, mas amigo é o que não vai faltar essa noite. E agorinha mesmo, eu vou conversar com um deles. Professor José Pastore. É um prazer enorme receber o senhor aqui. Prazer é meu. Olha só, tem uma foto ali, professor. Você pode explicar para a gente o que tinha, qual era a época dessa foto, o que estava acontecendo? É uma época das mais gostosas da nossa vida. De muitas lembranças, muitas lembranças. Aliás, a maior lembrança, a maior saudade é da cabeleira que o Júlio tinha e que eu tinha também, né? Mas continua charmosíssimo. Parece ali na foto. Né? E estávamos tocando uma peça de Mozart. Originalmente para quarteto. 2 violinos, violoncelo e viola. Mas o Júlio, como nós não tínhamos nenhum violoncelista, com 15 anos ele já fez um arranjo. Fez um arranjo, pôs o piano. Então tocou o Pércio Rocha, amigo nosso, Luiz Gonzaga na linha, o Júlio no violino e eu na viola. E foi um sucesso. Tocamos numa escola, sabe? Fomos convidados para tocar em outras escolas. Eu acho que o Júlio já, naquela época, já pintava ser alguma coisa voltada para o maestro. Ele estava... Primeira vez que ele tocou em público, ele devia ter uns 12 anos. Ele vinha voltando da aula de violino com um violininho embaixo do braço. E havia uma patota nossa reunida ali à noite na Lapa. Ô menino, vem cá. O que você tem aí? Tem um violino. Então toca para nós. Toca para... Não, mas não vou tocar aqui. Toca para nós. E ele tocou uma valsa do Franz Lear brilhante. Depois de uns tempos, ele falou: Zé Pastore, estou aprendendo flauta com João Carrasqueira. Tudo bom. Daí, uns tempos, Zé Pastore, estou aprendendo violão. Violão. Depois de uns tempos, Zé Pastore, estou aprendendo piano. Eu falei: Júlio, você não fica sem nenhum instrumento, você corre o risco de virar maestro, hein? Não deu outra, né? Não deu outra, Mas eu né? sei que vocês tocaram Não deu também, outra, não. como os dois participaram de orquestras amadoras na época, né? Sim. Qual era a peça que vocês mais gostavam de tocar? Eu devo confessar o seguinte: nós éramos vidrados num tal de Mozart. Era Mozart, mais Mozart, mais Mozart, mais Mozart. Uma E de sinfonia. todas as peças, eu acho que a Sinfonia número 29 do Mozart. Vamos relembrar juntinhos? Vocês estão preparados? Maestro, Mozart.
em meados de 1952. Foi fundada na rua Sergipe, 271, no bairro de Higienópolis, a Escola Livre de Música. Nas aulas do inquieto professor Hans-Joachim Kollreuter, ideias jovens eram apresentadas a jovens músicos. João Carlos Martins, Gilberto Tinetti, Benito Juarez, Júlio Medalha e Isaac Karabichevski. A minha amizade com o Júlio ultrapassa a dimensão daquilo que é uma amizade normal, comum, tradicional. Ela se incorpora à nossa formação musical, à nossa formação humana, desde tempos primitivos. Bom, o Júlio é uma longa história. Conheci na minha adolescência, nós tocávamos ambos na escola do Museu de Arte, na orquestra do Museu de Arte de São Paulo, e ele tocava viola, eu tocava oboé. Eu me lembro que o Pastore, José Pastore, também tocava violino. O Pastore foi para a economia, o Júlio e eu fomos para a música e em caminhos absolutamente paralelos. Foi o Júlio que me encaminhou à então Escola Livre de Música de São Paulo, na época dirigida pelo Hans-Joachim Kollreuter, o mestre de todos nós, né? E foi através do Júlio que eu me encaminhei, dei os primeiros passos em direção às escolas que valiam a pena realmente trabalhar aqui em São Paulo. Depois eu fui para a Alemanha, e qual não foi a minha surpresa, quando 2 anos depois, foi em 58, vocês não eram nascidos ainda, cheguei à Alemanha e em 60 chegou o Júlio também. Nós nunca fizemos bobagens. Eu estou falando seriamente, hein? Não estou ironizando, não. Nós éramos fanáticos. Nós podíamos estar perfeitamente numa escola num mosteiro, trabalhando, era o ritmo de mosteiro. Estou falando sério. Sim, acordava a partitura, almoçava, voltava às partituras, íamos até a noite, esse era o ritmo. Nós não tínhamos lazer. Durante o período que passou na Europa, Júlio Medalha estudou com regentes importantes como Sir John Barbirolli e Pierre Boulez. Mas, entre um curso e outro, encontrou tempo de conhecer uma linda alemãzinha com quem se casou em setembro de 1965.
passo sem tormento, no sol de quase dezembro. O sol se repara. Em 1965, Júlio Medalha volta da Europa e encontra o país em polvorosa. Uma juventude inconformada põe tudo em xeque, aqui e no mundo inteiro. Estudantes, hippies e rebeldes estão nas ruas. No Brasil, entre a censura da ditadura e os protestos das passeatas, os festivais da TV Record tornam-se o polo da vida cultural do país. A gente quer ter uma nativa, o nosso destino mandar. Não existe chegar a roda e leva o destino pra lá. Júlio Medalha estava lá, no momento em que a música virava a porta-estandarte de uma geração incendiária. Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder. Vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? São a mesma juventude que vão sempre matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem. Vocês não estão entendendo nada, absolutamente nada. E eu digo, proíbe, fora do tom, sem melodia, como é Júlio. Não acertaram, qualificaram a melodia de Gilberto Gil, ficaram por fora. Gil fundiu a culpa de vocês, hein? É assim que eu quero ver. Chega! Ontem, hoje, queira Deus, sempre, é proibido proibir. Tenho um prazer enorme de estar aqui ao lado de Solano Ribeiro, o idealizador destes festivais. Seja bem-vinda. Eu fico muito feliz de estar presente nos 80 anos do meu querido amigo Imárcio. Eu acho melhor você não marejar esse outro nome, porque eu vou junto. Olha aqui, Solano. Você esteve presente nos momentos de maior representatividade dentro da música e da televisão brasileira. Me diz como é que esses musicais deixaram de ser um evento e passaram a ser um marco, né, na história da música popular brasileira na década de 60. É preciso considerar que existiu um momento político muito grave. E, de repente, através da música popular, que trazia um novo elenco para uma nova plateia, trouxe um recado que, de repente, era quase que uma válvula de escape de quem não concordava com o status daquele momento. Você que dirigia esses festivais, o que te fez chamar o Júlio para participar, para trabalhar com você? Eu estava preparando um dos festivais e fui assistir uma peça do Teatro Cacilda Becker, se não me engano, isso devia ser proibido. E a trilha sonora da peça chamou muito a minha atenção. E depois do espetáculo eu fui perguntar quem era o autor daquela música. Aí eles me contaram que era Júlio Medalha, então eu o procurei para que ele me auxiliasse na parte de preparação, na escolha das músicas, enfim, na produção do festival. Nós fazíamos reuniões na edícula da casa do velho Medalha, né? Então, juntava aquele bando de cabeças ali, a gente tinha Décio Pinhatari, a gente tinha Rogério Duprá, Damiano Cosella, Haroldo de Campos, Sérgio Cabral, o pai. E um dos jurados era o César Camargo Mariano. Era um trabalho exaustivo, com muita concentração. Tudo precisava ser ouvido. Mas era um clima familiar? Ou era... O clima era um clima que todo mundo ficava esperando o final da tarde, quando terminava o trabalho, para tomar a batidinha que o velho Medalha trazia para nós. Eu estava achando mesmo muito... Um dia, o César Mariano trouxe um bonequinho que é desse de borracha, que se aperta e ele apita, pi, 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 pi. E todo mundo achou aquilo engraçado. E ele falou, esse aqui, ele tem um nome, ele é o Struve.
Quando o César não gostava de uma música, ele... No dia seguinte, cada um apareceu com uma coisa. Veio um com um sininho, outro com reco-reco, outro com um pandeiro, e, enfim, cada vez que alguém não gostava de uma música, era um pandemônio. Se alguém passasse pela frente e dissessem a eles que aqueles caras estavam escolhendo as músicas do festival que iria revolucionar a música brasileira, ele ia falar, é um bando de loucos. E no meio desse bando de loucos, Júlio Medalha, que já sabia a importância da televisão brasileira. Novamente no Teatro Municipal, Opus 7. Na abertura, tivemos o Bolero de Ravel, com essa quentíssima sinfônica do Municipal, sob a regência do diabólico maestro Júlio Medalha. Em 1968, o maestro Medalha criou na TV Record o Opus 7, show de TV de música clássica com estrelas da emissora. Foi nessa época, estamos falando aí de anos 60, que se deu meu primeiro encontro com o maestro. Então foi uma coisa assim, ele estava chegando da Europa com uma animação, cheio de ideias, cheio de alegrias. Era uma coisa maravilhosa. Aí depois eu tive a ideia de fazer o concerto de máquina de escrever para a orquestra da Dança Ritual do Fogo. E a gente fez isso no Municipal. Era uma maluquice, mas deu muito certo. Na TV e no teatro, Júlio Medalha levou a música clássica a novas audiências, novas plateias, audaciosamente indo onde nenhuma orquestra jamais esteve. Ele tocou em locais inusitados, como a fábrica da Brown Boveri. Ou a Marquise do Ceasa. Compôs mais de 100 trilhas sonoras, inclusive para grandes sucessos da televisão, como Os Imigrantes, Grande Sertão Veredas e numa novela ambientada nos bastidores da música clássica, Bravo, de Janete Claire. Mas nem só de música viveu esse artista. Em 1982, Júlio Medalha
não apenas compôs a trilha sonora de O Segredo da Múmia, uma paródia de filmes de terror dirigida por Ivan Cardoso, como também atuou na película no papel de Dr. Rodolfo, assistente do cientista louco vivido pelo lendário ator Wilson Grey. As cenas dos dois são hilárias e renderam ao maestro, que estreava nas telas, o prêmio da APCA como melhor ator coadjuvante. Então, vamos ao cinema? Digno da minha genialidade. A eterna luta do homem contra a morte. Eu faço experimentos. O negócio é experimentar. Eu não suporto ficar nem mais um instante longe de você, meu querido. Mas esse é um suplício que temos que enfrentar. Ao seu sucesso, querido. O maestro Medalha foi ator, fez performances, dialogou com a poesia e tudo isso sem deixar a música de lado. Entre meados dos anos 80 e o fim da década de 90, ele foi por 2 vezes diretor artístico do Teatro Municipal de São Paulo e uma vez do Municipal do Rio. Dirigiu o Festival de Inverno de Campos do Jordão, compôs para o Quinteto de Sopros da Filarmônica de Berlim. Foi diretor da Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília. Um de seus maiores feitos foi criar, com músicos de várias partes do mundo, a Amazonas Filarmônica, uma orquestra de nível internacional sediada em Manaus. E ao lado disso tudo, Júlio Medalha também encontrou tempo para se dedicar a uma das grandes paixões da sua vida. A Cultura FM apresenta Fim de Tarde com o maestro Júlio Medalha. O Júlio, ele tem a diferença de meses. Ele entrou, acho que 1 mês antes de mim aqui. Já tem 31 anos aqui. Aí o Júlio é um cara meio assim, meio louco. E eu apronto algumas coisas com ele. Então, no fim de programa é uma surpresa. Aí, você ouviu ontem, compadre? Ele fala, ouvi, mas pô, ficou legal, tal. E ele falou, o povo tá gostando, que eles comentam, tal, né? Pilhado sempre, tá sempre, sabe? Parece um garotão. Ele brinca com ele, compadre, desliga um pouco da tomada, porque... Mas é isso, Júlio é isso. É ele no corredor, é o que ele é hoje. São 3 décadas de produção radiofônica, de respeito aos ouvintes, de debate cultural, de música de qualidade. Uma marca diária de excelência que os ouvintes hoje reconhecem quando ouvem este tema.
Mas há ainda um campo de atuação do maestro Júlio Medalha. Claro que o rádio nos fala muito ao coração, mas há um campo do qual nós ainda não falamos: o mundo da ópera. Sempre envolvido em grandes agitações culturais, o maestro Medalha realizou em 1995 um sonho: reger uma ópera, a Aida de Verdi, para grandes multidões. Com o diretor cênico Plamen Kartalov e os solistas da Ópera Nacional da Bulgária, apoiados por mais de 600 figurantes, o espetáculo foi levado a parques e campos de futebol de 6 capitais brasileiras. No ano seguinte, foi a vez do maestro Medalha ir à capital da Bulgária, Sófia, onde conduziu a primeira ópera brasileira de renome mundial, o Guarani, de Carlos Gomes, com a Ópera Nacional Búlgara, nas comemorações do centenário da morte do compositor. Em 2002, Júlio Medalha também traduziu para o português a opereta A Viúva Alegre, de Franz Lehár, com a qual reinaugurou o Teatro da Paz em Belém do Pará.
senhores, o homenageado da nossa noite, o maestro Júlio Medalha. Bem-vindo. Parabéns pelos seus 80 anos de vida e arte. Me acompanha? Pois é, maestro. Que ovação, hein? Mais do que merecida. Mas é o seguinte, eu vou mudar um pouquinho o assunto, assim... você escreve muito bem, né? Eu acompanho, acho que muita gente daqui, os seus artigos, o final do seu programa, aquele texto maravilhoso, sempre provocador, irreverente, e através da música, colocando o nosso país com suas maravilhas e suas mazelas à tona, sempre ali. Eu queria saber se foi um músico que levou o escritor a ocupar uma cadeira na Academia Paulista de Letras. Eu sempre gostei de comentar os assuntos musicais, né? Porque a música é uma coisa tão provocadora, tem uma história tão grande, tão cheia de labirintos, de acontecimentos mais variados, né? Que ela praticamente se mistura com a vida do ser humano, e de todas as gerações, e de todas as épocas, né? Então, eu sempre tive uma inquietação no sentido de comentar todo esse efeito que a música provoca nas pessoas, que é uma coisa absolutamente misteriosa, nem Freud conseguiu explicar o que acontece, uma corda vibrando, as pessoas choram, ficam alegres e tal. Então, eu escrevi muitos artigos, escrevi também 5 livros, alguns eu traduzi também, e eu fiquei muito feliz de poder ter sido escolhido por meus amigos aí para fazer parte dessa brilhante equipe de intelectuais paulistas e, sobretudo, por sentar na cadeira de número 3, que pertenceu a Mário de Andrade. Está emocionado ou é impressão minha? Eu tomei um calmante antes de chegar aqui, mas foi pouco. Maestro, muito foi dito já, e assim mesmo é nada perto da sua carreira, né? Momentos e encontros históricos maravilhosos. Eu gostaria de colocar dois nomes em questão e passar a peteca para você. Cartola e Bach. Bom, uma vez eu regi um concerto na Mangueira, com a Sinfônica Brasileira, e foi um momento emocionante, porque no tempo em que as escolas de samba ainda tinham menos marketing, mais autenticidade daqueles morros. O morro naquele tempo produzia bons sambas e músicas muito refinadas, hoje é um pouco diferente, né? E fiz um concerto dentro da Mangueira e, de repente, Cartola levanta e dá de presente a casaca que ele tinha usado no desfile da escola de samba, depois de 28 anos que ele tinha se afastado da escola, e eu pude reger esse concerto dentro da academia da Mangueira, com a Sinfônica Brasileira, uns arranjos que eu fiz também com temas da Mangueira, e foi um momento emocionante de ver aquele cruzamento de figuras tão maravilhosas. Naquela mesma época, eu fiz um concerto em Leipzig, eu regi em cima do túmulo do Bach, né? Foi na época que foram lembrados os 300 anos de nascimento nele, e eu era muito ligado ao pessoal lá do Instituto Bach de Leipzig, professor Schneider-Heinzen, e então ele me convidou para reger um concerto de Brandemburgo, e foi emocionante porque eu pisei um pouco assim no pé do Bach, né? Ele estava assim, né? Johann Sebastian Bach, e a gente fica com ódio. Como é que ele pode humilhar a gente? Uma figura tão gigantesca assim, a gente se sente desse tamanho. Desse tamanho não, do Morro da Mangueira, Bach, isso aqui é versatilidade. Maestro, eu tenho uma pergunta. Qual foi a primeira peça que você regeu como maestro? Como maestro eu fiz alguns concertos que eu estudei na Bahia com Karl Reuter, como foi dito aqui, mas aqui em São Paulo, eu tinha 21 anos, e eu regi um concerto no Teatro Municipal, e tive a oportunidade de apresentar a música do Barroco Mineiro, porque eu trabalhei com o professor Kurt Lang, e ninguém achava que tinha música naquelas igrejas, naquele movimento barroco, aliás, é quase neoclássico, né, todo aquele interior de Minas, e o professor Lang descobriu aquele material, é um grande musicólogo alemão, e eu trabalhei com ele na restauração de algumas obras, e tive a oportunidade, então, de poder apresentar na minha primeira apresentação pública, com uma orquestra profissional, com excelentes músicos, mostrar a São Paulo que aqueles mulatos maravilhosos do século XVIII faziam tão bem música como se fazia em Viena na época. Podemos ouvir?
passado, presente e pelas mãos do maestro, o futuro. O programa Prelúdio foi outra ideia inovadora de Júlio Medalha, que estreou em 2005. Um programa de calouros de música clássica único na TV em seu gênero. Foi um sucesso imediato. Ao longo destes 13 anos, centenas de candidatos se apresentaram. Participar do programa, disputar as finais ou chegar à vitória tem sido experiências transformadoras para esses jovens músicos. Programa Prelúdio, o único, aliás, programa de calouros de música clássica da TV brasileira, outra ideia do maestro Júlio Medalha. E então, eu vou chamar aqui, para que recebamos com alegria, o vencedor da última edição do Prelúdio, o jovem pianista Stefan Jacek.
Senhoras e senhores, o renomado maestro e jovem músico Parabéns, muito obrigada. Maestro, eu preciso do senhor aqui. Olha aqui, você não faz ideia do número de pessoas que mandaram os parabéns, foi uma homenagem atrás da outra, impossível projetar, mas algumas você vai poder ver agora, outras depois. Parabéns, Júlio. Júlio, muito carinho, você é grande. Eu sei que é o limiar de uma nova fase, ainda mais profunda, mais fecunda, com uma maior ímpeto em realizar as coisas. Parabéns. Júlio Medalha, meu querido amigo, 8 décadas e muitas delas nos encantando com seu extraordinário talento. Parabéns e muito obrigado por tudo, viu? Júlio, bem-vindo aos 80. Temos que assinar agora aqui um compromisso verbal de repetir isso aos 90, porque a nossa diferença de idade é de meses. Já pensou que turmaça? Beijo do gordo. Agora, maestro, teve uma pessoa que fez questão de vir te dar esse abraço, aqui ao vivo, a cores. Eu vou pedir para ele entrar no palco, por gentileza, Caetano Veloso. Prazer enorme, Caetano. Bem-vindo. Do meu lado, querido, pode ser? Pode. Aqui? Isso. Aí. Isso é que é uma honra, né? Olha, eu vou passar a peteca para vocês, obviamente, mas antes tem uma surpresa que, acredito eu, vocês nunca viram, nenhum dos dois. Então, preste atenção nisso. Naquela época, Júlio Medalha morava na Rua Fábia, na Vila Romana. Foi aqui, na pequena sala desse apartamento, que aconteceu uma das primeiras audições da canção que se tornaria o hino de uma geração. É isso! Mas é isso! É isso que eu disse! É um happening constante! Quando o cara menos espera, vai acontecer um monte de negócio. Viva! Ninguém sabe o que é, fica aquela bola, sabe? O número de vezes bastante para o cara não saber o que é. Começar a dizer, bom, o que é? Negócio é esse? Eu comprei um disco. Eu comprei um disco. Então, o negócio tá errado isso daqui. Quando disser isso, quando o cara já estiver dizendo, faz o teste, né? Quando o cara dizer, mas o que vem aí? O que vem aí? Ave Maria. Aí diz assim, mas Ave Maria, aí diz, graça plena, mas em latim, tá tudo louco. Diz aí atabaques, guitarras, o que é isso?
A Rua Fábia era a casa do maestro Medalha, aonde a gente se reunia sempre que tinha algum trabalho a ser feito, algum projeto que tinha que ser desenvolvido. E foi assim também com o caso da música Tropicália do disco do Caetano Veloso. Que nessa reunião, nesse dia, quando o maestro perguntou qual é o título da música e o Caetano disse que não tinha título ainda definitivo. Vamos parar por aqui, senão hoje em dia... Tropicália, por enquanto. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Engraçado. Pois é, um momento delicadíssimo, né? E eu só tenho uma pergunta para falar para vocês. Inclusive, maestro, não sei se você reparou, ele diz assim, Tropicália por enquanto. Vocês dois tinham ideia de que essa música ia ser um marco dentro da cultura, da história da música? Eu não tinha. Não. Eu tinha ambição, mas uma ideia de que fosse acontecer, não. Eu tinha uma ambição de que alguma coisa acontecesse que mexesse com a cena da música popular no Brasil. Um período tão... Isso veio a acontecer, agora não sabia como, mas depois que veio o arranjo de Júlio e tal, aí foi ficando mais forte o negócio. E você, maestro? Bom, a gente se conheceu, inclusive, quando ele foi assistir uma peça da Cacilda Becker e do Valmor Chagas, chamada-se Isso Devia Ser Proibido, que o Solano citou agora, que ele me convidou para fazer parte do festival por causa disso. E quando a Cacilda foi para o estúdio e gravou, o Caetano estava presente. Ele foi assistir a gravação e a gente estabeleceu uma relação, só que os produtores até nem acreditavam muito. O arranjo tem só 2 trompetes, 2 trombones e um quarteto de corda. Mas as ideias do Caetano e todo aquele momento tão provocador daqueles anos 60, aquele final de anos 60, fez com que o tropicalismo abrangesse um universo cultural gigantesco, enriquecendo a música popular brasileira de uma tal maneira, de tantos componentes, que fez com que ela permaneça até hoje, e ele permaneça até hoje como o grande nome da música brasileira dos últimos 50 anos. Sem dúvida nenhuma. Eu tomo a liberdade, vou me despedir de você, Caetano, de você, maestro Medalha, dessa plateia maravilhosa, porque nada melhor, não existe outro momento mais bonito do que o encontro desses dois. Então eu deixo Caetano e maestro com vocês. Uma boa noite. Quando Pero Vaz de Caminha descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss da época gravou. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. O monumento é de papel crepom em prata, os olhos verdes da mulata.
A cabeleira esconde atrás da verde mata o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta. No joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, tá, tá, viva a mulata, tá, 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 tá. Viva a mata, tá, tá, viva a mulata, tá, 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 tá. No pátio interno é uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro, brisa e fava nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera. E no jardim os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ai, 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 viva Bahia, ai, 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 ai. Maria, ai, 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 viva Bahia, ai, 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 ai. No pulso esquerdo, bang, bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Domingo é o fino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai à roça, porém o monumento é bem moderno, não disse nada do modelo do meu terno. Tudo mais vai pro inferno, meu bem, que tudo mais vai pro inferno, meu bem. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, 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 da. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, 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 da. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, 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 da.